tudo bom? E aí, como é que tá essa quarentena? Saudade de Bill? Tomara que sim. Se não tiver de Bill, pelo menos de mim, né? Com nenhum dos dois. Fazer o quê? Vai ter que me engolir. Tô brincando, gente, ó. Sejam bem-vindos às nossas aulas de Bill online. Como vocês podem ver, eu não tenho um arsenal bom de multimídia, ou seja, não tenho um fone, não tenho um microfone e um vídeo maravilhoso. Então eu não consigo fazer vídeo aulas profissionais boas, de qualidade para vocês. Então por isso eu me apeguei ao auxílio do YouTube e do livro didático de vocês. Eu montei esse Word com essa chamada, né, esse vídeo e o áudio para ficar mais fácil para eu explicar para vocês o que vocês vão fazer aqui nesses slides, tá? Acho que vocês puderam ver que... Bom, então começando, como eu não posso fazer nada de muita qualidade para vocês, porque eu não tenho equipamento, eu peguei então o livro de vocês em PDF, que na hora que vocês verem lá nos arquivos, vocês têm um Word, que são as questões que vocês vão responder depois e me enviar. Depois tem esse PowerPoint com as instruções de estudo. E também vai ter um PDF que nada mais é do que o livro de vocês numa forma diminuída. Eu peguei só as páginas que vocês precisam para estudar essas matérias. E se vocês verem, as atividades lá estão com resposta, porque é um livro do professor. Então, eu coloquei outros no Word, né, para vocês fazerem. Então, vocês não vão precisar fazer aquelas atividades, porque algumas vocês já até fizeram, tá? Então, vocês vão fazer só as atividades que estão lá no documento Word. E aí, o que eu espero que seria legal, o que é o indicado, seria você ler, então, essas páginas desse nosso lindo livro, que fala sobre os tipos de reprodução. Saindo de lá, terminando isso, eu coloquei então aqui um vidinho que explica rapidamente, ele não é tão longo, mas ele explica bonitinho qual que é a diferença entre reprodução sexuada e assexuada, a importância delas, é bem ilustrativo. Depois dele, eu quis colocar assim aquelas coisas que às vezes a gente tem um pouco de dúvida durante a aula e não tem aquele acesso no momento para ver, mas alguns vídeos de como acontece esses tipos de reprodução. Então aí vocês vão ter o vídeo da cisparidade, que também pode ser chamada de bipartição e também pode ser responsável. Espera aí que deixa eu pensar para falar. Também pode ser chamada de divisão binária. Ok, pronto, marido. Misericórdia, tá feia a coisa, mas não vou excluir não. Eu já excluí 5 vezes essa gravação, mas chega de excluir, vocês vão ver assim com os erros mesmo. Não sou profissional, fazer o quê? Então vocês vão assistir esse vidinho. Depois do vidinho tem a da esporulação, que também mostra lá um exemplo de um cogumelo, que é um fungo fazendo a sua esporulação. Depois o brotamento, vai ter o exemplo da hidra. E a fragmentação, só que é uma fragmentação mecânica, ou seja, foi acidental. Vocês vão ver lá o cara cortando a planária no meio e depois ela conseguindo se regenerar. Só que aí, pra gente não pensar que é só assim, eu coloquei esse outro vídeo aí embaixo, porque a planária, assim como vários outros tipos de animais, podem ter a reprodução sexuada e a assexuada. Então, para vocês entenderem um pouquinho melhor também a reprodução sexuada da planária, esse outro vídeo aqui. E aí o mais legal, porque quando vocês verem a reprodução sexuada da planária, vocês vão ver que ela tem um pipi. E aí esse vídeo aqui, super bacana, dá pra ver o pipi da planária. É incrível. Não sou tarada, não, gente, pelo amor de Deus. É que são coisas que a gente não consegue enxergar a olho nu. Então, que bom que tem um vídeo que mostra e a gente agora consegue saber. Aí depois tem a partenogênese, mas como a partenogênese é algo interno, não tem como a gente ver essa reprodução. Então essa daí não tem vídeo não.
Aí depois que vocês terminarem essa parte toda, só de ver esses vidinhos, são todos curtinhos. Vocês veem tanto vídeo de porcaria todo dia, toda hora, eu acho, né? Não sei. Ou vocês veem muitos vídeos bons, eu acho que vocês estão procurando vídeos que realmente agregam valor à sua vida, né? Então, vocês podem, depois de tudo isso, abrir o documento do Word e resolver só as questões que falam sobre reprodução. Como nós temos 15 dias, então a gente tem as nossas aulas divididas em duas partes, eu aconselho vocês a fazerem uma parte hoje, uma parte na terça, outra parte na segunda que vem e outra parte na terça que vem. Porque vocês têm 15 dias, então são 4 dias que a gente tem aula de bio nesse período. Então, se vocês conseguissem pelo menos fazer um slide de cada por dia, já seria maravilhoso. Você já estaria fazendo muito pela sua vida. Porque aí você resolve a atividade, salva, depois só no outro dia você vem, abre de novo aqui o Word e pega aqui o próximo slide. E aí a gente já vai fazer a revisão da meiose. Então lá na página 167 até a 171 tá só falando sobre meiose. Então, para você lembrar e entender melhor a meiose, dá uma lidinha, faz lá umas suas grifadinhas. Se você levou o seu caderno para casa e você tem as anotações, lê as anotações para você lembrar. Depois disso, para você, se você está cansado de tanto vídeo, eu coloquei um podcast. Então, vocês só vão ouvir a explicação do professor. É um professor que é o meu ídolo, que, se vocês repararem, ele tem até o mesmo sobrenome que o meu. Por que será? Então, e é um pouco parecido. Ah, vocês não vão ver ele aí no vídeo. Ó, mas tudo bem. Ouve aí. E aí ele vai explicar, então, a meiose. E pode ser que tenha coisas novas que ele fale que você ainda não viu no livro e também não tenha ouvido eu explicar porque não deu tempo. E se você ouvir alguma coisa nova, já anota e depois pesquisa melhor. E tenta ir acompanhando com o livro que ele for falando, sabe? Porque eu falo primeiro, lê o livro para depois ouvir, que aí você já vai saber onde está. Que aí você consegue formar toda essa historinha na sua cabeça. Porque o ideal é formar a historinha. Na hora que você formou essa historinha, você vem e assiste esse próximo vídeo, que é uma animação de como a meiose ocorreria ou ocorre, né? Então, quando vocês conseguirem fazer essa parte, aí na hora que vocês forem assistindo ao vídeo, tenta lembrar o que, que é isso, qual que é o nome disso. Ah, é tal coisa. Que fase é essa? Ah, é tal fase. Tenta fazer isso. Eu tenho certeza absoluta que dessa forma você vai aprender a meiose e não vai se esquecer mais, tá? E assim, ai, professora, é muito difícil. É difícil, é lógico, se fosse fácil não teria graça nenhuma. Mas se for fácil, excelente. Fico muito feliz e que você se lembre disso pro resto da sua vida, ou que pelo menos até o seu vestibular, tudo bem? E aí resolve as questõezinhas que estão lá também no mesmo documento, mas mais abaixo, vou deixar tudo separadinho lá de meiose. Tudo bem? Até aqui. Muito bem, vamos falar agora então um pouquinho sobre os gametas. Lembrando que quando a gente fala de gametas, a gente está falando então de um gameta masculino e de um gameta feminino. O gameta masculino que a gente vai falar sempre vai ser o espermatozoide e o feminino, o óvulo. Só que como que eles são formados no nosso corpo? Onde eles estão? Nós já sabemos então que os dos homens vão ser sempre feitos lá nos testículos e as mulheres vão ter essa formação lá nos ovários. Mas o que é essa formação? Vamos ver no próximo slide. Quando a gente fala de formação dos gametas, eles vão ser sempre originados por uma célula. A célula que vai dar origem a esses gametas, a gente chama de célula germinativa.
Pensa sempre, germinativa, de germinação. Quando a gente fala de germinação, vai ser algo que vai, então, surgir. Não é que vai surgir do nada. Vamos pensar bem. Essa célula chamada de germinativa, ela vai, na verdade, sofrer alguns processos de divisão celular que vai, no final das contas, formar o chamado gameta. Só que ela tem um nome. Todas as vezes que a gente for falar de célula germinativa, é como se fosse então uma célula inicial para dar origem ao gameta, a gente vai ter dois nomezinhos. Quando for a célula feminina, a gente vai chamar de ovogônia e a célula masculina de espermatogônia. Então dá pra gente perceber, espermatogônia, ela tem um nome bem parecido com espermatozoide, então é aquela que vai acabar se dividindo para formar o espermatozoide. E a ovogônia, o óvulo. O próprio nome já explica muita coisa, então não tem como confundir. Então vamos lá. Células germinativas masculinas, espermatogônia, feminina, ovogônia. O que essas células vão fazer? Elas vão passar então por divisões celulares que nada mais vai fazer do que formar o então esperado gameta. Então o gameta ele não surge do nada, ele é originado a partir de divisões celulares das células germinativas. Essas células germinativas iniciais, elas serão chamadas de diploides. Por quê? Porque elas possuem a duplinha, aquele casalzinho de cromossomos. Os cromossomos estão em pares, então ela vai ser 2N, diploide. Ah, professora, mas a gente viu que os gametas são haploides. Sim, no final da mitose eles vão se tornar haploides. Mas agora ela ainda não passou por nenhuma divisão celular. Então ela ainda é diploide. Tudo bem? Quando o ser tem ali essas células germinativas, enquanto a gente está lá ainda na barriga da mãe, essas células elas já estão se dividindo. E elas vão se dividindo no processo de divisão celular chamado de mitose, tá? Então, as células espermáticas, a gente não tem, desculpa, estou até indo lá para frente. As células germinativas, a gente não tem uma só, a gente tem várias, principalmente os homens. E uma coisa, os homens vão ter para o resto da vida a formação dessas células, a não ser que ele tenha algum problema de fertilidade. Se não, ele vai sempre produzir essas espermatogônias, que são as células germinativas, que vão dar origem aos espermatozoides. Já as mulheres, a gente já tem um número limitado, e esse número já é limitado antes mesmo da gente nascer. Então, a gente já nasce com um número específico de células germinativas. Então, por isso que as mulheres possuem um período de fertilidade. Depois que entra na menopausa, a gente passa a ser estéril, a gente não tem mais essa fertilidade, porque simplesmente acabaram as nossas células germinativas, então acabaram os nossos óvulos. Tudo bem? E a gente vai ver certinho como é que acontece isso na formação do óvulo, que é bem interessante. Então, os homens vão ter células germinativas para sempre, mulheres não. A gente já nasce com um número contado de células germinativas que vão evoluir para óvulos, tá? E aí, quando isso acaba, a gente acaba entrando, então, na menopausa. A célula, então, germinativa vai passar sempre por mitose, onde ela vai formar novas células germinativas. Para quê? Na hora que elas formarem essas células germinativas, essas células elas vão entrar num processo agora que a gente vai chamar de gametogênese. Gênese é origem. Então, origem dos gametas. Gametas, gênese, origem. Agora a gente vai ter a formação desses gametas. E como que eles vão ser formados? Agora entra a famosinha, a meiose, que vocês acabaram de estudar. Nós vimos que a meiose, ao contrário da mitose, ela é chamada de reducional. Por que reducional? Porque ela vai diminuir o número de cromossomos. Porém, ao invés de 2 novas células, nós teremos 4 novas células. Mas essas 4 novas células, elas possuem apenas metade do número de cromossomos da célula mãe, ok?
gente não pode se esquecer disso. Então, na gametogênese, essas células, a espermatogônia e a ovogônia, elas vão passar pelos processos de divisão celular reducional, onde vai diminuir o número de cromossomos. Só que no final, nós vamos ter 4 novas células formadas que vão ser os gametas, ok? Então, quando a gente estiver falando da formação dos óvulos, ovulogênese, do espermatozoide, espermatogênese. Então, revisando aí, se nós temos lá no nosso corpo uma célulazinha que vai dar origem aos espermatozoides e aos óvulos, elas são chamadas de células germinativas. A célula germinativa dos meninos tem o nome de espermatogônia e a das meninas, ovogônia. Quando essas células passam pelo processo de divisão celular chamado de meiose, elas vão entrar então no processo de gametogênese, onde elas vão sair de célula germinativa para ser chamada então de gametas, onde elas vão se transformar em gametas. Essa célula vai passar pela meiose e no final das contas vai formar os gametas. Então, o processo de formação do gameta masculino vai ser chamado de espermatogênese e o processo de formação do gameta feminino, ovulogênese. A ovulogênese também pode ser chamada de oogênese ou ovogênese, tá? Vocês podem ver esses números por aí. Então, mais uma vez, quando ela está passando de célula germinativa para formar outra célula germinativa, ela vai sofrer o processo de divisão celular chamada de mitose, aonde é um processo equacional, ou seja, mantém o número de cromossomos. Agora, quando ela for passar de célula germinativa para gameta, ela vai sofrer a meiose. Vamos entender melhor vendo os esqueminhas da frente aqui. Então, olha só. De um lado, a gente tem aqui a espermatogênese e do outro lado a ovogênese. Lindos. Esses esqueminhas, então, são bem fáceis da gente entender. Nossa, nada a ver, né? Super difícil. Não, não é. É fácil. Presta atenção. A espermatogênese e a ovulogênese. Espermatogênese, o processo de formação dos espermatozoides. Ovulogênese, oogênese, ovogênese, processo de formação dos óvulos, ok? Então, a gente vê aí que tem um esquema onde ela está passando por mitose e meiose. Vamos entender melhor? Olha aqui, galerinha. Eu coloquei aqui do lado os dois símbolos que é tanto de mitose e de meiose. Então, o Ezinho significa equacional, para a gente lembrar. Então, se é equacional, mantém o número de cromossomos, então é mitose. O Rzinho é de reducional. Se reduz pela metade o número dos cromossomos, é a meiose. Então, pode ser que vocês vejam esses símbolos por aí. Então, o E é de mitose e o R é de meiose, ok? Não vamos esquecer. Então, vamos aqui agora para esse lindinho. Nós temos aqui, então, uma célula germinativa. Como aqui no caso a gente está vendo que espermatozoides estão sendo formados, então qual é o nome dessa célula germinativa? Espermatogônia, isso aí. Então, essa espermatogônia, se ela quiser formar outra espermatogônia, o que ela faz? Qual o processo? Mitose. Ela se divide por mitose e forma, então, outras espermatogônias. Então, não esquecendo, as espermatogônias ainda são diploides, os cromossomos ainda estão lá em pares. Na hora, então, que essas espermatogônias, vamos pegar, então, só essa daqui, pegamos uma única espermatogônia, e o que vai acontecer? Olha só meu risco, que lindo, ó. Deixa eu apagar isso, né, gente? Deixa eu tentar fazer um negócio. Eu não tenho aquela lousa chique, então é assim mesmo que vai ser, ó. Nós temos aqui
essa espermatogônia que vai acontecer o seguinte com ela. Ela vai passar por um processo de amadurecimento, onde ali nessa célula, nessa próxima célula, ela já está um pouco mais madura e aí começa a fazer a duplicação do DNA dela. Quando ele está nessa fase S, lembra da interfase? Nessa fase S, os cromossomos dela vão se duplicar e aí ela vai passar a ser chamada agora não mais de espermatogônia. Ela já está um pouco mais madura, ela passou por um processo de diferenciação e agora ela vai ser chamada de espermatócito primário, ok? Não é espermatócito 1, é espermatócito primário. Esse espermatócito primário, ele vai sofrer então a primeira divisão celular da meiose. Lembra que a meiose ela é dividida em meiose 1 e meiose 2? Por quê? Porque primeiramente a célula inicial, que é essa aqui, vai ser dividida em duas novas células. Só que no final a gente não tem 4. Então, na segunda meiose, nós temos então 4 células iniciais. Células finais, desculpa. Então, nós temos dois processos de divisão. O primeiro processo e o segundo processo. Meiose 1, meiose 2. Ok? Então, vamos pensar o que vai acontecer. Vamos tentar entender bem esse esqueminha. Um espermatócito primário, que já está aqui um pouquinho até mais rechonchudo, vocês podem ver para diferenciar ele da espermatogônia, ele já está um pouco mais experiente, vamos dizer assim. Ele vai começar o seu processo de divisão celular. Ele passa por toda aquela fase da meiose 1. Ele passa por todas as fases que vocês já viram ali, tá? Ele vai passar pela linda zebra passando durante o dia. Lembra o que é a linda zebra? Tenta lembrar aí. E vai passar por todas as etapas, a prófase, a metáfase, a anáfase, a telófase, ele passa por tudo. E a citocinese, que foi a separação. Na hora que ele terminou a primeira meiose, essas duas células novas que foram originadas a partir do espermatócito primário, agora elas são chamadas de espermatócito secundário, ok? O espermatócito secundário vai sofrer a segunda divisão celular. Então, ele vai passar agora pela meiose 2. Lembrando sempre que a meiose não são duas meioses separadas. É uma única meiose que tem duas etapas. Então, na primeira etapa, nós temos a formação do espermatócito secundário. E aqui, nessa segunda meiose, onde vai passar por todos aqueles processos novamente, nós vamos ter a formação de 4 novas células. Essas 4 novas células, todas elas haploides, assim como o espermatócito secundário, elas vão ser chamadas de espermátides. Então, espermatócito primário, diploide. Espermatócito secundário, haploide. Espermátides, haploide. Como eu sei isso? Lembra de olhar aqui, Se tem um 2, significa que está em pares. O N é o número de cromossomos. Então, aqui eu tenho pares de cromossomos, diploide. Se tem só N, significa que só tem cromossomos sozinhos, eles não estão em pares. Então, haploide, ok? E aí agora vai acontecer um processo com essas 4 novas espermátides recém-criadas. Vai acontecer esse processo aqui, que é chamado de espermiogênese. A espermiogênese, ou seja, origem do espermatozoide, ela vai passar por uma diferenciação, tá? Onde na célula toda bonitinha, depois a gente estuda melhor os espermatozoides, tá? No próximo capítulo já entra nos espermatozoides e nos óvulos. Mas aqui então vai ocorrer a formação dos flagelos e tudo mais. Então essas espermátides, elas vão ser então diferenciadas, passar pelo processo de espermiogênese e vão dar origem ao final aos espermatozoides, que são os gametas masculinos. Tudo bem? Tranquilo até aí? Lembra aqui comigo.
Primeiras células, chamada de célula germinativa. Qual é a célula germinativa dos homens? Espermatogônia. Qual o tipo de divisão celular que a espermatogônia sofre? Mitose. A espermatogônia é diploide. Depois, essas espermatogônias, elas acabam então se diferenciando e vão formar o espermatócito primário, que ainda é diploide. O espermatócito primário ele vai passar pela primeira parte da divisão celular de meiose, que é a chamada meiose 1. Então, de diploide, ele vai passar para haploide, e aí a gente tem a formação dos espermatócitos secundários. Os espermatócitos secundários sofrem a meiose 2 e formam, então, cada um duas novas células, e no final das contas, 4 novas células são formadas, que serão chamadas de espermátides e são todas haploides. Essas espermátides passam pela espermiogênese, onde elas finalmente são transformadas em espermatozoides, que serão todos haploides. Tranquilo? Tomara que sim. Vamos retomar agora falando um pouquinho sobre a ovulogênese. Lembrando que tudo isso que eu estou falando está lá na página 173 do livro que eu mandei, tá? Eu mandei aí o link não, eu mandei acho que o coisa mesmo, PDF do livro de vocês. Então, na página 173. Agora, chegando à ovulogênese, ela é um pouquinho mais complicada. Por quê? Porque ela para e continua, para e continua. Então, vamos pensar um pouquinho assim. Quando as mulheres estão ainda na vida intrauterina, tá? O que significa isso? Ainda está lá no útero da mãe sendo formada. A gente vai ter, então, a formação. Já temos a célula germinativa, diploide, igualzinha lá do masculino. E aí depois a gente tem as células germinativas se dividindo para formar outras células germinativas através da mitose. Tudo igual, continua aí. A partir do momento em que ela se divide, então, essas ovogônias, elas vão ser formadas. E aí depois de um tempinho, elas vão começar a acumular uma substância nutritiva, que é o vitelo, que vai ser importantíssimo, fundamental para dar origem depois a um novo ser vivo, tá? Então, essas ovogônias, elas vão então formando, elas vão acumulando então essa substância nutritiva, e aí elas vão começar a ser chamadas de ovócito primário, tá? Esse ovócito primário, ele vai então sofrer a primeira meiose. Só que o que acontece? A meiose, ela não vai concluir. Ela vai parar. Então, na hora que a gente nasce ali com o nosso ovócito primário parado na fase do diplóteno da prófase 1 da meiose 1. Misericórdia. Então, olha só. Quando a célula germinativa, chamada de ovogônia, ela começa a se diferenciar, começa a se dividir por meiose, ela não vai fazer isso até o final. Ela vai parar um pouquinho. Então, quando a gente ainda está lá na fase intrauterina, lá dentro da mãe, do útero da mãe, essa célula, ela vai começar a se dividir por meiose, mas ela não vai terminar, tá? Então, ela já é chamada de ovócito primário porque ela cresceu, porque ela armazenou um monte de substância nutritiva chamada de vitelo dentro dela. Na hora que ela começa a fazer a meiose, ao invés dela concluir a meiose, essa célula para e fica estacionada. Ela não faz mais nada. Ela vai parar lá na fase do diplóteno da prófase 1. E ela vai ficar estacionada até quando? Até quando a mulher, ou a fêmea, né? Coloquei fêmea porque não somos só nós.
a fêmea, ela vai começar, na hora que ela começar a entrar na fase reprodutiva, ou seja, na hora que a fêmea vira mocinha, que ela entrou na sua fase reprodutiva, vai dar um start nessas células. E aí elas vão retomar a meiose da onde foi parada. Então aí, o ovócito primário, que ele tinha parado lá na fase de diplóteno da prófase 1, ele vai voltar e vai continuar essa divisão. E aí ele faz toda a meiose 1. A meiose 1 é concluída. No final, como a gente está vendo, eu vou apontar aqui para vocês, ó. Tá vendo aqui? Esse daqui é o ovócito primário. Ele começou a se dividir e ele estacionou na fase de diplóteno da prófase 1, tá bom? Ele é rechonchudinho porque ele tem bastante vitelo, que é uma substância nutritiva para o embrião. E aí o que vai acontecer? Essa substância nutritiva, ela não vai ser separada igualmente quando acontecer a fase de citocinese, na hora que a célula ela se dividir. Toda essa substância nutritiva acaba indo para uma célula apenas. E aí ela fica bem nutrida, vamos dizer assim. Ela vai ficar bem mais forte e vai ser chamado de ovócito secundário. E aí, ao contrário do ovócito primário, que era diploide, esse já sofreu a primeira meiose, então ele já se tornou haploide. E quem mais vai ser formado? O glóbulo polar, que também é chamado de corpúsculo polar, pode ser chamado também. E o que tem esse glóbulo polar, esse corpúsculo aí? Ele até vai se dividir também. Mas a diferença é, ele não vai fazer nada. Ele simplesmente vai depois desaparecer, tá? Então, acompanha aqui comigo, ó, vou tentar fazendo umas setinhas. Esse glóbulo polar, o primeiro glóbulo polar, ele vai estar meio que junto com esse ovócito secundário. Ele foi feito proveniente dele. Ele fica até grudadinho nele. Aqui não tá, mas ele fica grudadinho aqui na membrana dele. Esse cara aqui, ele recebeu um monte de substância nutritiva e se transformou então no ovócito secundário. Mas esse carinha aqui não recebeu nada de vitelo, não cresceu, só tem um núcleo e não vai servir para nada. Só que como a divisão celular acontece, ele só vai estar ali por estar e depois ele vai ser degenerado pelo próprio organismo, tá? E aí agora, esse ovócito secundário, também acontece uma coisa. Ele não vai completar a divisão celular até se transformar em óvulo. Não, ele estaciona na metáfase 2, da meiose 2. Por quê, professora? Porque agora ele só vai dar continuidade quando ocorrer a fecundação. Então, quando a gente fala que a mulher está ovulando, sim, ela está então fazendo todo esse processo onde esse ovócito secundário ficou pronto. E aí o que vai ser liberado dos ovários é esse ovócito secundário, não é o óvulo ainda. A gente sempre fala óvulo, mas na verdade é o ovócito secundário. Ele só vai terminar toda a divisão celular dele quando esse ovócito secundário encontrar um espermatozoide. Se ele não encontrar o espermatozoide, ele não termina a divisão, ele não termina a meiose. E aí ele vai continuar sendo um ovócito secundário. Se não ocorre a fecundação, ele também vai ser degenerado pelo organismo, degradado, assim como o corpúsculo, o glóbulo polar. Ok? Então vamos tentar fazer aí uma revisão, porque eu sei que não é tão simples essa parte aqui, tá? Ela é um pouquinho mais complicada da gente entender. Então só pensa assim, o óvulo, ao contrário do espermatozoide, ele tem várias etapas da divisão.
ele não faz a divisão celular dele tudo de uma vez. Além da gente não fazer isso para o resto da vida, ele acontece em vários períodos diferentes da vida da fêmea. Iniciando a primeira parte intrauterina, aonde a gente tem as células germinativas, que são chamadas de ovogônias, se transformando, ou seja, se dividindo através de mitose. Aí, essas ovogônias, cada uma delas, elas vão então gerando e vão acumulando uma substância nutritiva chamada de vitelo. E elas crescem. Quando ela cresce, ela vai começar a ser chamada agora de ovócito primário. Tudo bem? Tudo isso ainda lá na vida intrauterina. Esse ovócito primário, ele ainda é diploide, ou seja, tem pares de cromossomos. Na hora que esse ovócito primário começar a se dividir, ele vai se dividir por meiose, mas ele não vai completar a divisão dele, ele vai parar, tá? Ele para na onde? Na fase diplóteno da prófase 1. E ele vai parar ali até quando ele vai ficar estacionado? Esse ovócito primário fica estacionado ali na prófase 1 até quando? Até a mulher entrar no seu período fértil. A mulher entrou no seu período fértil, aí sim a meiose 1 é concluída. E depois que a meiose 1 foi concluída, a gente vai ter então a formação do ovócito secundário. E aí esse ovócito secundário, ele não completa também a meiose 2. Ele estaciona na metáfase 2 da meiose 2. Porque se já falou metáfase 2 é porque é na meiose 2, né? Vamos sempre lembrar assim. E aí ele vai de novo estacionar. E ele só vai completar a sua divisão celular se encontrar um espermatozoide. E aí depois que ele encontra o espermatozoide, aí sim ele vai ser chamada de óvulo. Tá? E esse negocinho azul? Lembra, a cada vez que um ovócito se dividir, vai ser formado uma célula grandona, que é o ovócito, que tem muita substância nutritiva, e outra pequenininha que não vai servir para nada, infelizmente, que vai ser esse glóbulo polar. Tá? Então, a partir da origem do ovócito secundário, a gente tem a origem do primeiro glóbulo polar. E na origem do óvulo, a gente vai ter a formação, então, do segundo glóbulo polar. E o glóbulo polar primário também, o primeiro glóbulo polar também pode se dividir. Então, por isso que no final a gente tem ali 3 glóbulos polares. Então, esse primeiro glóbulo polar proveniente dessa primeira divisão, que originou o ovócito 1. Depois, esse glóbulo polar originado do final da meiose 2. E aqui esse que foi originado primeiro, originando 2 também. Mas, então, no final, a gente tem também 4 novas células. Só que dessas 4 novas células, apenas uma será utilizada. Por que apenas uma? Porque na hora da divisão celular, a distribuição de vitelo é desigual. Ela fica tudo em uma região só. Então, só uma célula vai conseguir ter esse vitelo, que é fundamental para a formação do embrião, do feto. Então, as outras ficaram sem nada e vão ser chamadas esses glóbulos polares, que vão depois ser degradados, degenerados no nosso organismo e não vão servir para nada, tá? Eu sei que essa parte aqui é um pouquinho mais complicada, porque vai e volta, né? Mas tenta fazer aí um resuminho que você vai tirar de letra. Então, agora continuando, vamos falar um pouquinho do processo do encontro de óvulo e espermatozoide. Olha que foto maravilhosa. Essa foto realmente é muito especial. É o momento desse encontro, a fecundação do ovócito secundário. Para a gente conseguir ver uma ilustração, vocês já viram tantos vidinhos por aí, mas eu achei um vidinho aqui que eu achei um pouquinho legal e vou dar o play para vocês verem. Está tão apertado, eu quero sair daqui.
Quando são liberados, os espermatozoides têm uma maratona pela frente. Comparando conosco, é como se tivessem que percorrer uma distância maior que é entre o Rio e São Paulo. O que está acontecendo aqui? Poxa vida, não foi você, fui eu, né? Por isso que todo mundo fala que a gente já é vencedor. Logo no. Que nós somos o espermatozoide vencedor, né? Vocês viram vamos dizer assim, quando a gente fala do espermatozoide, muita gente fica pensando que tá falando realmente de você. Você era só um espermatozoide? Metade de você era o espermatozoide. Lembra que metade dos seus cromossomos estavam com o espermatozoide e a outra metade com o ovócito secundário, que agora sim, depois de fecundado, se tornou o óvulo. Então, pelo menos metade de você já era foi esse vencedor e a outra metade era super concorrida. Então, você é especial. Falar um pouquinho dos processos, né, dos tipos de fecundação. A gente pode ter a autofecundação. O que é isso? Quando o indivíduo, ele mesmo possui os dois gametas. Então, como acontece na maioria dos seres que são chamados hermafroditas, como as plantas, tá? Algumas flores. Então, o que acontece? As flores, elas possuem tanto o órgão feminino quanto o masculino. Então, ela produz os dois tipos de gametas. Consequentemente, ela consegue fazer a autofecundação. Dessa autofecundação, geralmente, vão ser originados os frutos, tá? Depois existe também a fecundação cruzada. O que isso significa? Que precisa de dois indivíduos que troquem, então, as suas informações. Ou seja, dois indivíduos que estão trocando o gameta. Aí, no caso, as minhocas, né? Bem esquisito, mas as minhocas também fazem fecundação cruzada. Então, eles... Desculpa aí, bati no microfone. Então, eles acabam trocando essas informações genéticas. Então, é o gameta masculino de um, o gameta feminino de outro. Depois nós temos a fecundação externa. Isso acontece quando a fêmea libera os óvulos e os espermatozoides vão encontrar os óvulos fora do corpo da fêmea, tá? Que nem acontece com muitos peixes e alguns anfíbios. Aí vocês têm o exemplo do sapo. Eles acabam fazendo, então, o cruzamento para essa liberação, onde vai haver a liberação dos espermatozoides e dos óvulos da fêmea. Só que eles só vão se encontrar fora do corpo da mãe. E eles ainda vão ser gerados fora do corpo da mãe, tá? E, por último, a fecundação interna, que é a fecundação da maioria dos mamíferos que a gente conhece e também de vários outros animais, onde a gente tem o óvulo encontrando o espermatozoide dentro do corpo da fêmea. Depois de fecundados, depois de encontrar então o ovócito secundário, encontrar o espermatozoide, a gente vai ter agora o ponto alto dessa junção, que é a cariogamia ou anfimixia. O que acontece? Para formar então a primeira célula do embrião, para o embrião começar a se dividir, precisa haver então a misturinha entre o DNA, ou seja, os cromossomos que vieram com o espermatozoide e os cromossomos que vieram com o óvulo. Assim que o espermatozoide entrou então nessa célula, no ovócito secundário, ele terminou de fazer a sua meiose. E aí vão ser formados agora o que a gente vai chamar de pronúcleo, tá? Então aqui, como vocês podem ver, a gente tem o núcleo do espermatozoide, onde estão ali todas as informações genéticas do espermatozoide, e aqui está todo o DNA, ou seja, todos os cromossomos do ovócito, porque ele ainda está em divisão celular. Na hora que ele termina, ele está terminando aqui nessa parte, onde aqui está sendo formado o segundo corpúsculo polar, e esse daqui é o núcleo em si, que ficou então com a informação genética. Ambos têm cromossomos, têm DNA, só que é esse daqui que vai
se fundir com o do espermatozoide. Aqui a gente tem um restante do flagelo, que é a cauda do espermatozoide, como vocês podem ver, que ela vai ajudar também na formação dos centríolos, que os centríolos são importantíssimos para fazer depois toda a divisão celular, como a gente já tinha conversado antes, né? Então, os centríolos estão mais ou menos aqui, são esses que estão com essa... Aqui, ó, tudo isso aqui é centríolo, tá? Nossa. Então, o que vai acontecer? A gente tem, então, o núcleo do espermatozoide, e agora a gente tem a formação do núcleo. Então, aqui a gente tem o núcleo do espermatozoide, e aqui a gente tem o recém-formado núcleo do óvulo, agora já é óvulo. Esses dois núcleos, eles vão aumentar de tamanho e eles vão passar a ser chamados de pronúcleo. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o núcleo masculino e o pronúcleo feminino. Eles não vão se fundir, pelo contrário, eles só vão se aproximar, porque o que vai começar agora? A célula, essa célula aqui, que juntou então espermatozoide e óvulo, que contém dois pronúcleos que possuem DNA, ela vai começar a fazer a sua primeira divisão celular. Então, agora ela vai fazer mitose. Então, aparece esse fuso mitótico, que na verdade é para fazer depois a separação dessas células. E esses núcleos, esses pronúcleos, eles migram aqui para o meio dessa célula, fazendo com que eles fiquem bem próximos um do outro. Só que em um determinado momento, essa célula, ela simplesmente, a membrana desse pronúcleo, ele simplesmente vai desaparecer. Desaparecendo, ele vai então deixar todos os cromossomos, tanto o do que estava lá no óvulo quanto o que estava nos espermatozoides, empareados, desculpa. Eles ficam aqui no meio da célula, que é a parte da metáfase, que eles vão lá para o meio. E agora nessa metáfase já houve toda a fusão desses cromossomos, ou seja, os parzinhos já se encontraram. E aí agora eles vão então trocar essas informações genéticas. E aí na hora que ocorrer aqui a separação desses cromossomos, aonde um vai gerar uma célula e outro vai gerar mais uma célula, a gente já tem uma nova célula com uma nova característica. E aqui a gente começa a ter as primeiras células de um embrião, que são chamadas de blastômeros. E aí, esse embrião vai ser um futuro ser vivo, tá? Então, aqui a gente está falando de um novo ser que se deu origem a partir da fusão dos cromossomos que estavam desses dois pronúcleos. Eles se fundiram para formar uma nova célula que contém várias novas características que vão dar origem, então, a um novo ser vivo. Ok, tudo bom. Vou falar um pouquinho dos ciclos que a gente tem, ciclos em relação à meiose e os ciclos de vida. Aí no livro de vocês vai estar na página 176, 177, para vocês conseguirem acompanhar, tá? Mas então vamos olhar aqui comigo no slide para eu explicar para vocês. Parece difícil, mas não é. Vamos imaginar o seguinte: nós temos um indivíduo que é diploide, certo? Ele é 2N. Esse indivíduo, ele tem as células germinativas dele, como a gente já estudou. E essas células germinativas que são diploide passam por meiose e vão se transformar em gametas haploides, N. Esses gametas haploides se unem através da fecundação, formam o indivíduo 2N diploide, que vai dar origem a um organismo diploide. Então, olha o nome, ciclo haplobionte diplonte. O que significa? Que ele tem uma fase onde os gametas, na verdade, são haploides, só que o indivíduo
que vai ser originado será diploide, tá? Então, gametas haploides e indivíduo originado diploide. Então, por isso o nome ciclo haplobionte diplonte. Aí olha esse outro aqui, ciclo haplobionte aplonte. O indivíduo, então, o organismo, ele é haploide. O organismo é haploide, tá? Esse organismo haploide, ao invés de sofrer meiose para formar os gametas dele, ele acaba sofrendo a mitose. Geralmente são esporos que vão ser formados, tá? Esses gametas, eles então vão ser N também, serão também haploides. E na hora que ocorrer a fecundação, nós vamos ter a formação do zigoto 2N, diploide, mas esse zigoto, ao invés dele sofrer mitose e manter o número de cromossomos, ele sofre meiose e reduz novamente o número de cromossomos e o indivíduo vai passar a ser haploide, tá? Então, o indivíduo haploide sofre mitose para formar os seus gametas. Esses gametas, que também são haploides, se unem através da fecundação, formando um zigoto diploide, porém ele sofre uma meiose e o indivíduo em si, o organismo em si, vai ser haploide também. Então, por isso ele vai ser chamado de haplobionte aplonte, tá? Esse daqui, vocês têm um exemplo aí no livro de vocês, o fungo. É um fungo fazendo a sua esporulação. E aqui agora a gente vai ver um ciclo diplobionte. Qual que é a diferença desse? Olha só, nós temos aqui um adulto diploide, tá? Tá com um M aqui, que a pessoa quis representar assim, mas é a mesma coisa que o 2N, tá? Então, o adulto, que ele é diploide, ele é 2N, ele sofre a meiose para fazer a formação dos gametas. Aqui, no caso, esse gameta é chamado de esporos. Esses esporos são haploides, porque ele sofreu meiose. E aí, esses esporos haploides, eles vão dar origem a um adulto haploide. Esse adulto haploide, por sua vez, quando ele for se reproduzir, ao invés de ele formar os gametas dele por meiose, ele vai sofrer mitose. Quando ele formar os gametas dele por mitose, os gametas dele também vão ser N, ou seja, eles também vão ser haploides. Mas quando ocorrer a fecundação, o zigoto que vai ser formado vai ser 2N, vai ser diploide. Então, esse indivíduo vai ser diploide. É mais ou menos assim, ó. Imagine esse aqui como o pai. Esse pai, ele origina um filho, esse pai diploide originou um filho haploide, que é esse aqui. Esse filho haploide vai originar depois um filho diploide, ou seja, o neto vai ser diploide igual ao avô, mas é diferente do pai. Isso daqui a gente pode dar um exemplo em plantas, tá? Nas samambaias, por exemplo, como tem até aí no livro de vocês esse exemplo, tá? Então, o que é isso? É só para a gente ver no ciclo de vida, onde vai passando todas as divisões celulares, quando ocorre mitose e meiose, em quais os momentos que esses indivíduos eles serão haploides e quando eles serão diploides. Então, quando a gente tem gametas haploides e indivíduos diploides. Então, vamos voltar aqui um pouquinho? Não dá para voltar. Gametas haploides e indivíduos diploides é o ciclo
aplobionte, diplonte, aquele primeiro, tá? Onde que ocorre com seres humanos, coisa e tal. Depois a gente vai ter o ciclo aplobionte, aplonte, ok? Onde a gente pode ter tanto indivíduos haploides, os indivíduos serão haploides, tá? Os gametas serão haploides, mas o zigoto vai ser diploide. Só que esse zigoto ele vai sofrer meiose e vai de novo reduzir. Então, onde a gente tem tanto indivíduos quanto gametas haploides, tá? E aí depois, nesse último ciclo, que é o diplobionte, a gente vai ter uma alternância de gerações. O que isso significa? Que o indivíduo adulto, uma hora, ele vai ser haploide e vai originar um ser vivo, ou seja, o filho, vai ser diploide. E aquele que é diploide vai originar um ser haploide. E a gente pode ver então esse exemplo com as plantas, ok? Ufa, não se descabele, pelo amor de Deus. Não tem necessidade para se descabelar. É só um pouquinho de dedicação. Eu não estou pedindo dedicação só na minha matéria. Eu sei que vocês têm várias outras matérias para se dedicarem também. Eu tentei fazer tudo bem resumido, o mais fácil possível. Eu me empolgo às vezes falando, então peço desculpa se eu prolonguei demais em algum slide, mas eu espero realmente que você tenha entendido. E aqui eu deixo aí nesse finalzinho o símbolo de biologia para vocês. É um símbolo meio diferente do original, que eu achei isso daí mais bonito, porque vocês podem ver que tem a fusão da cadeia de DNA no espermatozoide, tudo isso simbolizando, né, a fecundação de um óvulo. E ali na parte de baixo a gente tem então plantas, né, as vegetais, tem algumas figuras se transformando em animais. Ela é maravilhosa, é bem o significado mesmo da biologia e tudo a ver com a nossa matéria de hoje, né, óvulo e espermatozoide. E eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês estejam muito bem nessa quarentena, que vocês tenham muita força para estudar, que vocês tenham muita paciência com todos nós professores, que a gente está aprendendo. Hoje é domingo, né, um dia antes, dia 3 de maio, eu tô aí 8 horas, só que eu tô gravando esse material acho que desde quinta-feira para vocês, então não é algo super fácil pra gente fazer. E a gente tem que se acostumar, e eu espero que vocês consigam também dar valor nesse esforço que a gente está fazendo, também se esforçando na casa de vocês, pro bem de vocês, tá bom? Tô com saudade, fiquem com Deus, o que precisar é só me procurar no horário da aula, tá bom? Amo vocês, grande beijo e até a próxima aula.